Então, como eu falei, nós vamos começar a ver resumo hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar a trabalhar. Ok? Então, qual é a numeração dessa página aí? Essa aqui é a 34. Na minha apostila, né? De vocês, eu acho que é a 34 também. Tá? Vou olhar bem. Como eu falei para vocês, a partir de hoje, nós vamos ver, então, como é que nós vamos desconstruir o texto. Tá? Ou seja, resumir o texto à sua essência, às suas informações essenciais, aquelas que são de fato importantes, aquelas que têm algum interesse, alguma validade, enfim, o nome que quiser. Tá? Nós já vimos como construir o texto, nós já vimos a estrutura do texto, como construir um texto, como identificar, de certa forma, né, as informações mais importantes no texto, que é o núcleo frasal, né? Se eu sei como construir um parágrafo padrão, se eu sei como construir um núcleo frasal, eu tenho que ter a capacidade, a competência linguística de identificar esse núcleo frasal em outros textos. Porque o parágrafo padrão, ele é o mesmo, não vai mudar. Tá? Eu posso ter alguma coisa escrita antes, alguma coisa escrita depois, mas o núcleo frasal está lá no parágrafo. Tá? Se porventura um parágrafo não tiver esse núcleo frasal, como nós começamos, como nós vimos, é porque é um parágrafo de exemplo, de comentário, de alguma coisa assim. Aí esses parágrafos nós vamos ver que não nos interessa na confecção de resumo. Tá? O que é o resumo? O resumo é uma condensação de ideias ou fatos contidos no texto. Isso quer dizer o quê? Que quando eu resumo, eu pego apenas as ideias, ou seja, o núcleo frasal. As frases periféricas, os exemplos, todo o restante não me interessa a confecção de resumo. Nenhum resumo. Lembrando desde já que resumir um texto não é nem nunca foi copiar frases do texto. Tá? Isso é cópia, é plágio, é feio e é crime. Resumir não é copiar frases que você, porventura, julgue essenciais, ou que até sejam, enfim, mas não é copiar. Resumir, então, é reduzir o texto ao seu teor essencial. Fazer um resumo é... o resumo, então, é uma condensação das ideias ou fatos contidas no texto. O resumo, se resumir um texto, significa reduzi-lo ao seu teor essencial. Qual que é o teor essencial do texto? Considerando aquela estrutura textual que nós vimos, do parágrafo padrão, não é? E mesmo do desenvolvimento do texto, que eu passei ontem para vocês, não é? O núcleo frasal, o teor essencial, são os núcleos frasais, ou o núcleo frasal de cada parágrafo. E dentro daquele modelinho, daquele esquema que eu passei para vocês, como eu disse, nós podemos ter entre cada parágrafo daquele ali, um parágrafo ou outro de comentário, de exemplo, de citação, uma série de coisas, que isso aí não vai nos interessar. Tá? Nós vamos ver para frente. Então, resumir um texto, então, é reduzir o texto, então, ao seu teor essencial, sem perder de vista 3 elementos. Que elementos fundamentais são esses que eu não posso esquecer quando eu vou fazer um resumo de qualquer texto, de qualquer coisa? Cada uma das partes essenciais do texto. Eu não posso jamais, como é que eu vou dizer, não resumir uma parte do texto. Uma parte essencial. Essencial. Vou usar esse negócio. Estou gostando desse negócio. Uma parte essencial do texto. Eu não posso me esquecer. Por quê? Porque senão ele fica capenga. Imagine você fazer um resumo
da história do Brasil, por exemplo. Não é? Aí começa lá. Descobrimento, proclamação da República, Revolução de 33, que mais? Revolução de golpe de 64, para alguns historiadores, a ditadura, AI-5, e veio. O que ficou faltando nessa história? Alguém percebeu? O que ficou faltando? Ninguém? Ficou faltando uma lógica aí entre as palavras aí. Não. Bateu muito na uma com a outra. Não, dos fatos narrados. Ficou faltando o quê? Ficou faltando uma parte essencial aqui. Da história do Brasil que eu contei aqui para vocês. Ficou faltando o quê? A proclamação da independência. Aí, se não é do descobrimento, eu saí direto para a República. E teve a independência primeiro. Não é? Então, em qualquer texto, se eu não considero qualquer uma das partes essenciais do texto, o resumo fica errado, não é? Fica falho, porque vai, no fim das contas, e com certeza, vai faltar alguma informação. Tá? Então, na confecção de qualquer resumo, nós temos que nos atentar muito para cada uma das partes essenciais do texto. Tá? Para que a gente não corra o risco, aliás, que a gente não incorra no erro de de sublimar, não é? De não considerar uma parte qualquer que seja essencial naquele texto em que eu estou resumindo. Então, cada uma das partes essenciais do texto é uma dos três elementos que eu devo ter sempre em mente quando da confecção de qualquer resumo. O outro elemento essencial é a progressão com que elas se sucedem. É a sucessão com que elas aparecem no texto. Não é? É como você fazer o resumo daquela história do Brasil, como eu falei, colocar a proclamação da República, a proclamação da independência, descobrimento do Brasil, o golpe de 64, Revolução de 34, Revolução de 64, e assim vai. Quer dizer, se eu não obedeço, se eu não respeito a sequência com que as coisas acontecem, não é? A progressão das coisas do texto, certamente o meu texto ficará falho, o meu resumo não estará correto, estará minimamente errado. No mínimo, estará errado. Certo? Eu também tenho que me atentar para a progressão com que essas ideias essenciais aparecem no texto. Um outro elemento que é essencial, que é uma consequência disso aqui, é a correlação que o texto estabelece entre cada uma das partes. Esse elemento aqui, a correlação das partes no texto, é o resultado dessa observância aqui, de cada uma das partes e da progressão com que elas se sucedem. Se eu não obedecer a uma dessas duas aqui, se eu perder alguma das partes do texto, ou se eu não obedecer a progressão com que elas aparecem, né? Saltar e depois voltar, alguma coisa assim, esta correlação estabelecida entre cada uma dessas partes não estará estabelecida. Então, essa letra C, esse terceiro elemento, que é a correlação que o texto estabelece entre cada uma dessas partes, é, como eu disse, a consequência da observância das outras duas. Né? De observar a cada uma das partes e observar a progressão com que essas partes aparecem no texto. Certo? Eu digo isso por quê? Porque na confecção de um resumo, muita coisa eu não considero. Eu não considero quando eu vou resumir o texto. O que, por exemplo? Exemplos, citações diretas, citações indiretas. Exemplos, citações diretas, citações indiretas. Comentários, gráficos, figuras, imagens, fotos, os textos nos quais eu comento, se comentam essas imagens, esses gráficos, essas figuras, essas fotos. Nada disso eu considero quando eu vou construir o resumo de qualquer texto. Certo? Por quê?
Porque gráfico, foto, imagem, exemplo, comentário, considerações, citações, não são partes essenciais do texto. Não são. O que é essencial no texto é o núcleo frasal, é a ideia que se discute no seu texto. Qualquer coisa que não seja a ideia central do seu texto, ela é periférica, ela não é essencial. Certo? Certo. Então, resumir um texto não é simplesmente desconsiderar exemplos, citações, etc, 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 entendeu? E copiar uma meia dúzia de frases que ficou no que eu não desconsiderei. Isso não é. Isso é o que a gente chama de colagem. Não é? Isso não é um resumo. Um resumo, ele é minimamente uma releitura, é uma reprodução do texto. Uma releitura e uma reprodução é o que nós chamamos de paráfrase, não é? É você ler e escrever com as suas palavras, o que você entendeu. Isso é resumir. Tá? Então, eu tenho que pegar um texto, como é que eu vou dizer? Apresentar as ideias contidas no texto, aquelas ideias nucleares contidas no texto, mas com as suas palavras. Aqueles pontos que são relevantes, que são essenciais no texto, você deve reproduzi-los, sim, mas sobre a sua ótica, com a sua interpretação daquilo que foi exposto no texto. Isso é resumir. E não simplesmente copiar os núcleos frasais e fazer um balaio de gato, fazer aqui parecer um parágrafo, ou algo que o valha. Né? Isso não é, nem nunca foi, resumo. Tá? Ok? E na confecção dos resumos que vocês, porventura, venham a fazer, e eu acredito que vocês vão fazer muitos aí nessa caminhada acadêmica de vocês, eu aconselho a não fazerem que a apostila chama aqui de colagem, de fragmentos do texto. Né? Que é o que eu falei, reproduzir frases. Quando não resumir o texto, apenas ter muito cuidado, pois muitas vezes julgamos que resumir é reproduzir frases ou partes do texto original. Isso é o que eles chamam de colagem. Tá? Como eu estava explicando para vocês. E isso aqui, gente, a gente que trabalha com texto, a gente pega isso assim, ó. É de bater o olho e você vê se o aluno fez só essa colagem aqui, que eu chamo de colcha de retalhos, tá? E não fez o resumo. Certo? Tenham bastante cuidado com isso aí nessa caminhada acadêmica de vocês. Ok? Entendido, então, o que é o resumo e as suas partes essenciais? Tranquilo aí? Tranquilíssimo? Tranquilo, Pedro? Sim. Então, tá bom. Fechou. Tá bom. Porque todo mundo desliga as câmeras, eu fico falando para a tela, né? Fica horrível isso aqui. Mas tudo bem. Paciência. Me desliguei, não. Uma hora eu vou dar falta para quem tiver com a câmera desligada. Aí vamos ver como é que aparece tudo. Pelo amor de Deus. Nós temos vários tipos de resumo. Então, nós vamos ver agora a tipologia dos resumos. Cada tipo de resumo desse, ele se aplica a uma coisa. Tá? A um momento, a uma tarefa, a um exercício, a um trabalho, a uma coisa. Tá? Vamos ver como é que eu vou dizer? As características de cada um desses tipos. Tá? Nós temos inicialmente o resumo indicativo ou descritivo. Esse tipo de resumo, nós fazemos apenas referência às partes essenciais do texto, às partes principais do texto. É uma coisa bem simples, bem sucinta, tá? Bem resumida, digamos assim. Certo? No resumo indicativo ou descritivo, tem-se apenas referências às partes essenciais do texto. Quais são as partes essenciais do texto? O núcleo frasal de cada parágrafo, certo? Esse tipo de texto, de resumo indicativo e descritivo, ele usa frases curtas, certo?
que corresponde a cada elemento fundamental do texto. Ou seja, eu vou criar, eu não vou copiar. Eu vou criar uma frase curta em cima de cada elemento essencial que eu achei do texto, que eu julguei ser do texto. Certo? Então, o indicativo descritivo, apenas referência às partes principais do texto, e se utiliza de frases curtas que se remete a cada elemento fundamental do texto, ou corresponde a cada elemento fundamental do texto. Quanto à sua extensão, ou seja, ao desenvolvimento, ao tamanho do texto, não deve ultrapassar de 15 a 20 linhas. Tá? O resumo indicativo e descritivo, ele vai ter entre 15 e 20 linhas. Ok? Ora, isso quer dizer, então, que esse tipo de resumo, ele não vai se aplicar a qualquer texto. A qualquer texto. Porque, veja bem, vocês amanhã ou depois vão pegar um texto aí qualquer sobre teoria geral da administração, por exemplo. 40 páginas tem o texto. Aí eu pergunto, vocês acham que dá para resumir um texto de 20, 30, 40 páginas em 20 linhas? Não dá. Não dá. Certo? A gente pode até fazer, né? A gente pode até fazer. Mas vocês há de considerar que em 20 linhas eu não consigo colocar toda a parte essencial do texto, de 40 páginas, em 20 linhas. Não dá para fazer, simplesmente não dá para fazer. Não é? Então, esse tipo de resumo, eu acredito, né, eu digo que ele se apresenta, ou ele se identifica, ele serve para textos menores, tá? Para textos não tão extensos. Certo? Agora, se amanhã ou depois o seu professor passar para você um texto aí de 20 páginas e dizer, eu quero um resumo descritivo, indicativo, ou você conversa com ele, ou, como se diz aí, se vira nos 30 e faz. Tá? Mas os professores de faculdade, eles não pedem resumo indicativo ou descritivo, ou resumo analítico, crítico, seja o que for. Eles pedem só o resumo. Tá? Mas a gente tem que ter isso aqui em mente. Então, recapitulando, o resumo indicativo ou descritivo faz referências às partes essenciais do texto e se utiliza de frases curtas se referindo a cada elemento do texto. E não deve ultrapassar de 15 a 20 linhas. Certo? Qualquer resumo não exime a leitura de toda a obra do texto. Tá? Qualquer resumo que você vai fazer, você vai ler toda a obra do texto, sim. Todo o texto, e não só uma parte. Tá? É essencial que você leia todo o texto para depois fazer o resumo. Até porque é nessas leituras, aquelas leituras iniciais que eu falei para vocês, das quais você vai ter pleno conhecimento do texto, que você vai conseguir identificar o que você não vai resumir, o que é desnecessário para o resumo do texto. Ok? Ok. O outro tipo de resumo que nós temos é o resumo informativo ou analítico. O resumo informativo ou analítico, de modo geral, esse texto é uma redução de 1/3 a 1/4 da extensão original. Tá? De 1/3 a 1/4. Então, aqui ele diz, abolindo-se gráficos, citações, exemplificações abundantes, mantendo-se, porém, a estrutura e os pontos essenciais. Esses 3 pontos aqui eu vou ver de manter de qualquer forma. Isso que ele diz que vai abolir aqui, eu vou até marcar de outra cor aqui, ó, marcar de rosinha. Isso aqui, ó, isso aqui será abolido em qualquer resumo. Qualquer resumo eu vou abolir isso aí. Tá? Porque senão não é resumo. Para que eu vou resumir um exemplo? Me diga. Qual a finalidade de você resumir um comentário?
um gráfico, uma imagem, satélite, uma foto, um comentário, porque gráficos, imagens, essas coisas, tudo que tem em texto, você põe o gráfico e você faz um texto interpretando o gráfico. É sempre assim. Tem que ser assim. A metodologia científica nos diz para fazer assim. Quem não fez metodologia científica ainda vai fazer, vai aprender isso lá. Tá? Então, qual a finalidade de se fazer o resumo de um comentário? Não é? Nenhuma. Tá? Nenhuma. Então, esse tipo de resumo, ele reduz o original de 1/3 a 1/4. Ok? Tá seguindo as mesmas recomendações de todos os outros do resumo indicativo e descritivo e das partes dos elementos que eu devo considerar. Certo? A diferença entre o resumo indicativo e o resumo informativo é basicamente a sua extensão. É a extensão. A única diferença que nós temos aqui é a extensão. 15 a 20 linhas, de 1/3 a 1/4 da sua extensão original. Tá? O processo de construção do texto é o mesmo. Aquilo que eu vou observar é o mesmo. Aquilo que eu não vou considerar, ou aquilo que eu vou considerar, é o mesmo. O que diferencia um texto do outro é o quê? É a extensão. E em sendo a extensão, eu posso dizer que o resumo informativo analítico, ele é mais extenso. Então, eu posso escrever mais. Certo? Eu arrisco a dizer que o resumo informativo, ele é mais, ele é melhor. Ele é errado dizer isso, mas eu vou dizer, ele é mais bem feito. Tá? Por mais errado que seja falar dessa forma, né? Mais bem feito é horrível. Né? Mas essa é a verdade. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Sim, tranquilo. Então tá. O resumo crítico. O resumo crítico, além de apresentar uma versão sintetizada do texto, ou seja, além de resumi-lo, seja um resumo indicativo, seja um resumo analítico, certo? O resumo crítico, ele admite juízo de valor. O que é juízo de valor? O julgamento de valor, como eu ponho aqui na apostila. Hã? Alguém sabe o que é juízo de valor? Ninguém? Ninguém? Sei não. Pois é. Juízo de valor nada mais é do que a minha opinião. Tá? Permite julgamentos de valor, ou seja, permite a opinião daquele que escreve, ou de outras pessoas. Tá? Ok? De outras pessoas, não, de quem escreve. Então, para mim fazer um resumo crítico, eu tenho que ter um mínimo de domínio do assunto resumido, do assunto abordado no texto, minimamente. Porque se eu não sei, se eu não domino nada, se eu não conheço nada do texto que eu estou resumindo, como é que eu posso dar a minha opinião a respeito desse texto? Não é? Complicado. Se eu não domino o assunto, se eu não, como eu digo, não vou nem dizer domino, se eu não conheço minimamente o assunto, como que eu posso dar uma opinião? Não é? Não posso. Não posso. Então, o resumo crítico, ele é, de certa forma, um pouco mais complicado de se fazer. Porque, além de resumir o texto, eu tenho que dar a minha opinião. E, para isso, e para tal, né, eu tenho que conhecer minimamente o assunto. Tá? Então, tranquilo? Tranquilo, né? Tá. Isso aqui que está na apostila aqui, ó, um resumo bem elaborado deve obedecer aos seguintes itens: apresentar de maneira sucinta a obra,
Não apresentar juízos críticos ou comentários pessoais, que eu já falei, que a gente deixa os comentários de lado. Respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados, está lá na progressão com que as coisas aparecem. Empregar a linguagem clara e objetiva, isto é óbvio. Evitar a transcrição de frases do original, eu já falei que isso é uma colagem, né? É uma colcha de retalhos para a gente não fazer. Apontar as conclusões do autor, caso haja, e dispensar a consulta original para a compreensão do assunto. Certo? Então, tudo isso aqui, e aliás, isso aqui é basicamente o resumo de tudo que está aqui para trás. Isso tudo aqui resumido nisso aqui. Então, para o seu resumo ser bem feito, ele deve atender a esses 7 princípios aqui. Esses 7 princípios. Que nada mais é do que a observância de tudo isso aqui para trás. Certo? Certo. O que é a sinopse? A sinopse é um resumo de um artigo ou de uma obra redigido pelo próprio autor ou seu editor. Então, o que é uma sinopse? Vocês já viram livros, CD de filme? Antigamente era aquelas fitas VHS, tinha muito, que na contracapa da caixa não tem um texto ali, um parágrafo 2 ali explicando a obra, que conta resumidamente a história todinha do filme ou do livro. Viram? Já sim, professor. Aquilo é a sinopse. Aquilo é a sinopse. Tá? E como é que eu vou dizer? Quem faz a sinopse, ou é o autor da obra, né? Ou o editor, no caso de filme, no caso de livro, né? Que tem o editor da revista, ou seja, lá de onde for. Mas isso não impede que eu faça uma sinopse de um livro qualquer. Certo? Ok? Então, quer dizer que, gramaticalmente, vamos dizer assim, quem é autorizado, ou quem tem o direito, o poder de fazer uma sinopse, é ou o autor da obra, ou o editor do livro, quando ele é editado, ou do filme, quando ele é editado, no caso, o diretor do filme. Tá? Então, sinopse não é para qualquer um. Tá? O outro tipo de resumo que nós temos é a resenha. A resenha nada mais é do que um resumo crítico. Só isso. É uma resenha crítica. Ou é um resumo crítico. Então, o que eu tenho? Eu tenho um resumo, não tem? O resumo crítico, aliás, eu tenho o resumo indicativo, por exemplo, que se eu pegar esse resumo indicativo que eu fiz e colocar a minha opinião, ele vira um resumo crítico. Acompanhou? Acompanhou. Uhum. Na resenha, aqui diz, é um resumo crítico que admite julgamentos, avaliações, comparações e comentários pessoais. A resenha é mais do que um resumo crítico. Certo? Porque, além das minhas opiniões, do juízo de valor, eu tenho que ter comentário de outros autores sobre aquele assunto que eu estou resenhando. Certo? No resumo crítico, eu tenho apenas a minha opinião. Na resenha, eu tenho a opinião de outros autores e a minha. Então, a resenha é infinitamente mais difícil do que o resumo crítico, porque eu tenho que ter um amplo conhecimento do assunto tratado naquele texto. Eu tenho que conhecer outros autores que escreveram sobre aquele tema que eu estou resenhando. Tá? Então, resenha não é para qualquer um, gente. Resenha é o bicho da goiaba para fazer. Não é fácil. Viu? Se algum professor vier amanhã ou depois a pedir uma resenha para vocês, peça para ele mudar de ideia e colocar só resumo crítico para vocês. Tá? Eu sei de gente que ganha vida fazendo resenha para os outros. Principalmente quem faz curso de doutorado. Doutorado faz muito trabalho de resenha. Entendeu? Professor, na nossa disciplina anterior, a nossa N2 foi 2 resenhas, cada uma valia 5 pontos. É porque, normalmente, eu não sei nem qual foi, né? Não estou julgando ninguém, não. Quem que era o seu professor?
Era o professor André. Não conheço. Pelo menos assim de nome, não. Não estou aqui querendo julgar ninguém, não. Longe disso. Mas muitos professores, muitos, confundem resenha com resumo. Tá? Confunde resenha com resumo. Eu sou capaz de apostar que o seu professor pediu uma resenha pensando no resumo crítico. Sim, foi isso mesmo, eu lembro. Sou capaz de apostar. Viu? Mas eu não conheço o André, pelo menos de nome, assim, eu não conheço, não estou aqui julgando ninguém, não. Longe disso. Vamos sair amanhã ou depois falando que eu falei mal do professor André. Não, que nem isso, não, pelo amor de Deus. Tá gravado, tá gravado. Vou tirar uma foto aqui, fazer o prestígio de provas. Há quem fale em resenha crítica. Resenha crítica, para mim, é um pleonasmo vicioso. O que é um pleonasmo? Pleonasmo é igual entrar para dentro, subir para fora. Ou sair para fora, subir para cima, sair para fora, não é? Água que molha, hemorragia de sangue, não é? Isso é um pleonasmo vicioso. E uma resenha crítica, do meu modo de interpretar, de entender, também é um pleonasmo, porque a resenha ela já é, por natureza, por definição, crítica. Então, eu não posso falar em resenha crítica. É igual o andador que anda, sei lá, o carro que corre, o avião que voa, sei lá, qualquer coisa assim. Entendeu? O resumo resumido, olha que barbaridade, coisa medonha. Não é? É a mesma coisa. Tá? E isso eu brigo em todo lugar que eu vejo por falar em resenha crítica, eu brigo, discuto e falo que não tem. Tá? Já me peguei em várias discussões acadêmicas aí por conta disso. Tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aqui quanto à tipologia do resumo? É só isso que nós temos hoje. Os elementos essenciais que eu devo me perceber quando vou fazer um resumo são esses aqui. O resumo indicativo, não é? Que faz referência às partes essenciais do texto, e a sua extensão é de 15 a 20 linhas. O resumo informativo analítico, que é a redução do original de 1/3 a 1/4, certo? O resumo crítico, que além do seu resumo, ele admite juízo de valor. A resenha, que é a expansão do resumo crítico, ou é um resumo crítico mais aprofundado, porque além da minha opinião, ele deve ter a opinião de outros escritores, não é? Admite outros juízos de valor. E a sinopse, que é um pequeno resumo feito pelo autor ou pelo editor da obra. Isso é o que nós temos para hoje. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Aqui na apostila, ela fala sobre sumarização. Deixa eu achar aqui onde está. Sumarização. Isso aqui eu não vou dar para vocês, não. Eu acho isso aqui uma besteira muito grande. Pode esquecer isso aqui. Viu? Nós só temos mais 1 minuto ali. Isso aqui vocês podem esquecer. Eu não vou dar isso aqui para vocês. Tranquilo? Aqui tem um exemplo de sumarização, não é o caso. Eu vou passar este texto aqui para vocês. Eu vou postar lá para vocês. Esse texto aqui, que é para vocês fazerem um resumo indicativo desse texto aqui. Eu vou postar lá na tarefa agora para vocês. Tá? Tranquilo, pessoal? Vai entregar amanhã, professor? Até amanhã. Tá? Mas eu vou postar agora lá para vocês, porque eu não tive tempo de fazer a atividade antes, vou postar agora lá. Eu vou postar o link de 3 aulas que eu já tenho aqui para subir.